Olá pessoal, vamos então dar continuidade ao estudo do Boxplot, a ferramenta que a gente está estudando agora dentro da etapa Measure. E como nós vimos, ela nos dá, assim como o histograma nos deu, uma visão da forma os dados estão distribuídos, a sua tendência central, a sua dispersão, sendo interessante para a comparação entre as variáveis, em casos em que a gente tem poucas observações, e especialmente quando a gente precisa observar na própria distribuição os valores individuais. Tá? Então vamos ver um exercício aqui que pode nos ajudar a começar a entender um pouco melhor a aplicação prática dessa ferramenta. Bom, nesse exercício, que inclusive está resolvido no slide, nós temos dados de uma peça, ok? Que são dados de peças, né? Que são usinadas. Uma determinada característica é avaliada, no caso, a altura dessas peças, essas hastes, e foram tomadas 20 observações que são colocadas aqui. Então, nessa tabela nós temos dados de altura de 20 hastes diferentes. E nós queremos, então, fazer o boxplot, identificar se existem outliers, traçar os limites, né, para isso. E aqueles outliers que existirem, a gente identifica por um asterisco, tá? Só para deixar evidente. Bom, pessoal, eu vou mostrar para vocês a metodologia que nós calculamos, que nós utilizamos aqui para fazer esse cálculo dos quartis. Embora se a gente for usar o Minitab ou usar uma função do Excel, vocês vão ver que o resultado é um pouco diferente. Existem fórmulas estatísticas para chegar nos quartis, no Q1, no Q3, que não são tão simples e diretas como o método que a gente viu, dá uma pequena diferença. Ok? Mas, nosso objetivo, a metodologia apresentada, que é mais simples, permite que você chegue ao resultado sem muito esforço de cálculo, é suficiente. Se for necessário uma precisão um pouco maior, aí sim esses métodos estatísticos podem ser utilizados. Mas isso não faz parte diretamente do nosso objetivo, tá? Só a título de ilustração. Mas é por isso que, se a gente for comparar os resultados obtidos pelo Excel, pelo Minitab ou pelo método que a gente vai usar, os três vão dar diferentes. Cada um usa uma abordagem diferente. Mas são diferenças pequenas, que não afetam de forma significativa no resultado. Então vamos lá, nós temos esses dados. A primeira coisa então a fazer seria colocar todos na ordem crescente. Então essa é a primeira preocupação. Então percebam que originalmente os dados estavam todos embaralhados, dispostos aleatoriamente, e a primeira ação que nós fizemos antes de efetuar qualquer tipo de cálculo foi colocar todos os dados agora na ordem crescente. Seguindo a nossa metodologia, nós precisamos inicialmente identificar qual seria a mediana, qual é o Q2. Para achar o valor da mediana, nós precisamos achar aquela observação que divide o nosso conjunto de dados exatamente ao meio. Como o nosso conjunto de dados é par, são 20 observações diferentes, não existe esse valor. Então o que a gente faz? Eu divido aqui em 10 e 10, fica exatamente no meio, e vou pegar os dois extremos aqui, vou pegar a última observação da primeira parte e a primeira observação da segunda parte, vou tirar a média entre os dois, é como se eu tivesse aqui uma observação 10,5 aqui no meio, e esse valor vai ser a nossa mediana. Então, o nosso valor de Q2 vai ser a média entre 1014,53 e 1020,7, o que dá 1017,62. Bom, agora para achar o Q1 e o Q3, eu faço exatamente o mesmo procedimento, só que agora focado em cada uma das metades do nosso conjunto de dados. Para achar o Q1, por exemplo, nós vamos olhar para a metade superior, para a primeira metade, que é essa parte que eu marquei de verde. Da mesma forma, eu posso dividir esse primeiro conjunto em dois, um formado por 5 observações e outro formado por mais 5 observações. Para achar o Q1 de todo o conjunto de dados, na verdade seria o Q2, se eu pegar somente essa parte verde como algo a analisar, seria a média entre essas duas observações, a última
da primeira metade e a primeira da segunda metade, ou seja, tirando a média entre 936,78 e 941,83, nós chegamos ao nosso Q1, que seria 939,3. Para achar o Q3, fazemos a mesma forma, pegando aqui somente essa parte rosa, que seria a segunda metade dos dados. Eu tenho a última observação da primeira metade e a primeira da segunda metade, eu tiro a média entre elas, a média entre 1086,98 e 1097,79. Esse vai ser o valor de Q3, que seria 1092,39. Bom, nós sabemos então que com essas três informações, com esses três parâmetros, a gente já pode construir o nosso gráfico. Se a gente quiser um pouquinho mais de detalhe, a gente pode calcular também qual seria a amplitude interquartílica, ou seja, o tamanho da nossa caixa. O tamanho da nossa caixa, daquela caixa central, é o Q3 menos o Q1, que é o que nos dá uma ideia da dispersão, da variabilidade dos nossos dados. Então, Q3 menos Q1 vai dar 153,09. E aí nós podemos agora calcular os limites, o limite superior e o limite inferior, que vão ser utilizados para nos permitir avaliar se existe ou não outliers, pontos que não representam uma situação de normalidade. Então, como é que eu calculo o meu limite inferior? Eu vou pegar o 939,3, que é o meu Q1, menos 1,5 a amplitude interquartílica, ou seja, menos 1,5 o Q3 menos o Q1. Fazendo essa conta, nós vamos obter um limite inferior de 709,67. E para calcular o limite superior, eu faço um procedimento análogo, só que olhando agora para o Q3. O Q3 vai ser a minha referência. Então, o limite superior seria o Q3 mais 1,5 multiplicado pela amplitude interquartílica, que seria 1,5 vezes 153,09. São as fórmulas que nós acabamos de ver, né? Fórmulas que nós vimos no vídeo anterior, ligado à teoria. Nós estamos aplicando essas duas fórmulas, essa primeira para chegar ao limite inferior e essa segunda para chegar ao limite superior. Com esses limites então calculados, nós podemos fazer o box plot. Eu vou apresentar aqui o resultado que o Minitab apresenta. Então, vamos lá, ele mostra a caixa. Então, essa caixa é formada pelo Q1, pelo Q3 e pelo Q2. Então, Q2 é a mediana, que seria um valor de 1017,62. Esse valor aqui seria aproximadamente 1017. Nós temos aqui o Q3, que daria um valor de 1092,39. E nós temos o Q1, que seria um valor de 939,3. Na verdade, se a gente for olhar exatamente no Minitab esses valores, o Q1 e o Q3 vão dar ligeiramente diferentes devido a usar uma metodologia de cálculo dos quartis diferente da que nós utilizamos. Mas a diferença é muito pequena e que não afeta em nada a nossa conclusão. Bom, além disso, vejam que o Minitab traz também as observações individuais. Então, cada bolinha dessa é uma observação individual. E aqui, logicamente, nós temos o menor valor de todos. Esse menor valor de todos é 860,4. E aqui nós temos o maior valor de todos, que seria 1214,08. O Minitab não plota os limites, mas a gente poderia comparar esse resultado com os limites. Se os limites forem inferiores a essa bolinha, se os limites estiverem abaixo da última bolinha ou da primeira bolinha, é sinal de que eles são outliers. Mas os limites, vejam, são bem mais amplos. O superior é 1322, ou seja, está acima disso, e o inferior é 709, está bem abaixo disso aqui. Então a gente pode dizer que, analisando esse conjunto de dados, todos eles seguem uma situação de relativa normalidade. Não existe nenhuma evidência de que esses dados estejam fora do padrão, que existe alguma observação que tenha sido colocada em condições fora daquelas que são que estão habitualmente presentes no processo. Portanto, a gente pode concluir que
tudo que aconteceu aqui, todos os dados foram registrados, representa o processo em sua situação de normalidade. Tá? Se a gente fosse resolver isso aqui no Minitab, como é que seria o procedimento? Vamos lá, vou abrir aqui o Minitab, worksheet 2. Tá aqui. Então, esses dados colocados, eles representam exatamente aquelas mesmas observações, estão na ordem crescente, mas isso para o Minitab não importa, tá? Eu poderia deixar na ordem decrescente, não teria problema nenhum. Ou poderia deixar aleatório também, não teria problema nenhum. Ele organiza internamente os dados. Percebam como é simples a gente traçar esse gráfico. Uma vez colocados os dados, representando aqui a altura, nós vamos em gráfico. Temos aqui a opção de box plot, mais abaixo. Como eu quero fazer apenas um gráfico, eu vou escolher um y simples, tá? Que é apenas uma variável sendo analisada, que é no caso a altura. A altura seria a variável do gráfico que eu quero considerar e vou dar OK. Só isso. É só informar onde estão as nossas observações. Feito isso, ele já traça o gráfico. Então está aqui o gráfico exatamente igual ao que a gente fez, só não estão aparecendo as bolinhas, né? Como é que eu faria para aparecer essas bolinhas? É uma configuração simples no Excel. Desculpa, no Minitab. Vou só voltar aqui para onde eu estava. Então nós temos visualização dos dados e eu posso colocar aqui os símbolos individuais. Tá? Se eu marcar os símbolos individuais, ele vai permitir que a gente coloque, que a gente visualize cada observaçãozinha individualmente. Então vou dar OK, aqui. Então todos os dados individuais também aparecem. Como eu falei para vocês, não aparece o limite superior, ele não calcula isso. Mas, como é muito fácil a gente calcular, afinal, mesmo que a gente não queira utilizar a própria metodologia do Minitab para calcular os quartis, se eu passo o mouse aqui, ele já me informa qual é o valor do Q1, qual é o valor do Q3, e aí eu posso, sem dificuldade nenhuma, calcular qual seria o limite superior, qual seria o limite inferior e fazer essa avaliação. Tá? Uma outra forma da gente chegar a essas informações do Minitab, dos quartis, é entrar em Stat, Estatísticas Básicas, exibir estatísticas descritivas. Escolho as variáveis que eu quero que ele analise, no caso a altura, e aqui em Estatísticas eu indico que estatísticas eu quero que ele me apresente. Posso marcar qualquer uma desses conjuntos. No caso, o que me interessa mesmo é o primeiro quartil, a mediana, o terceiro e a amplitude interquartílica. Coloquei mais algumas, tá? Mas não seria imprescindível. Vou dar OK, OK novamente. E aqui aparecem todos os dados que a gente precisa, que é o Q1, que foi usado para o cálculo, aqui o Q3, aqui a mediana, e a amplitude interquartílica, que seria a diferença entre o Q3 e o Q1. Ok? Então, com isso, a gente também poderia calcular os limites sem muita dificuldade. Bom, então, basicamente é isso em relação a esse exercício. Mais uma introdução, mais para vocês entenderem a lógica, para que vocês possam visualizar a metodologia de construção desse diagrama. Vejam que não há dificuldade para construir também manualmente esse gráfico. Caso a gente fosse construir manualmente, qual seria o procedimento? A minha sugestão é sempre começar pela caixa. Tá? Então você tem que definir aqui um conjunto, uma escala no seu eixo, pode ser vertical ou horizontal. Começaríamos marcando qual é o valor do nosso Q1, 939, por exemplo. Aí aqui nós teríamos a primeira parte da caixa. O valor do Q3, 1092, então um pouquinho abaixo daqui eu teria o nosso segundo valor. Faríamos aqui essa caixa e na região da mediana faríamos a sua marcação. Tá? No caso, mediana, 1017 seria um valor mais ou menos aqui. Em seguida, aqui é o valor máximo. E aqui é o valor mínimo. Ok? Então,
é só ligar os pontos e o nosso gráfico está pronto.